Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, a tua palavra lida nos anima, porque sabemos que o Senhor não reteve de nós a profecia. Ó Deus, isso é prova da tua misericórdia, do amor que o Senhor tem por este povo. Prova mais uma vez, Senhor, este amor bendito, falando conosco poderosamente por meio do sermão. Que cada palavra que foi escrita seja explicada, que cada explicação nos conduza a uma aplicação e que cada aplicação, Senhor Deus, seja recebida pelo teu povo como ela é, palavra de Deus. Usa-me, Senhor Deus, toma-me completamente em tuas mãos esta noite, pelo amor que tu tens a este povo, apesar de mim mesmo, Senhor. E prepara o coração dos teus filhos para ouvirem a tua palavra. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Uma tendência muito forte dos pastores, especialmente dos pastores reformados, até como reação a um momento, a um tempo em que vivemos, onde a pregação ela sempre acalenta o coração dos homens. Às vezes a reação dos pastores reformados é ser sempre muito duro. É sempre pregar somente exortação e apontando os pecados da congregação, tratá-los um por um nas suas minúcias, com pregações pesadas, com palavras diretas, as quais nós precisamos, é verdade. Nós precisamos ser repreendidos. Nós precisamos muitas vezes de palavras duras, de pastores que tenham coragem de dizê-las, de confrontar o nosso pecado, de colocar o dedo na ferida e, à luz da palavra de Deus, nos exortar. Mas não pode ser a pauta única do púlpito de uma determinada igreja a exortação. Não é possível que uma igreja ela se paute simplesmente nos sermões duros, onde os pecados são tratados, onde as pessoas saem humilhadas, mas sem a doçura do Evangelho, sem um conforto do Evangelho. A reação dos pastores aos falsos profetas, que dizem paz, paz, quando não há paz, não é falar simplesmente em pecado o tempo todo, sem oferecer o remédio para o pecado. Muito pelo contrário. Os bons pastores, os profetas de Deus que foram levantados pelo Senhor na nossa época para pregar todo o conselho de Deus, devem estar prontos para consolar o rebanho, para se apiedar do rebanho, para chorar com eles e por eles, para orar com eles e por eles. Quando nós recebemos no gabinete pessoas aflitas, a forma como o conselho ele reage é uma coisa impressionante. Os presbíteros, o tom de voz baixa, forma de tratar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã é outro. Evidentemente, quando o caso é muito grave e a pessoa ainda está obstinada no erro, o tom sobe, as palavras são duras, mas à medida que a pessoa vai sendo convencida do seu pecado, imediatamente as coisas vão ficando mais tranquilas, e aí vem uma palavra de conforto, de consolo, de carinho. Não pode ser
o desejo dos pastores simplesmente falar com dureza, porque eles são como pais. Lembrem do que diz o catecismo. Eles são como pais, eles devem se ver como pais. E estes pais, quando são bons pais, eles têm afeto pelos seus filhos. Eles desejam o bem dos seus filhos. Um bom pai, ele diz a verdade, mas fala em amor. Os bons pastores são assim. Eles estão colocando o dedo na ferida, é verdade. Mas é para colocar logo em seguida um curativo. Eles falam duramente, mas para que você reconheça o peso do seu pecado e em seguida se arrependa, para que ele venha com consolo. Uma das minhas orações sempre, ao subir o púlpito, é essa. Senhor, não permita que eu seja preciso na hora de explicar a lei, que eu seja minucioso ao explicar o que o Senhor exige a partir da lei, mas seja fraco, seja mesquinho ao oferecer o remédio do Evangelho, a cura do Evangelho, mas que a medida da precisão, do amor, da entrega da lei seja também a medida da entrega do Evangelho. Os pastores têm que ser assim. E Cristo era assim. O pastor por excelência era assim. Os seus apóstolos eram assim. E Paulo também foi assim. Nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo, logo no início da carta, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele põe o dedo na ferida de judeus e gentios. E ele fala sem pena. Basta lembrar das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, quando ele diz, não há um justo sequer. A língua de vocês é como uma serpente. O que vocês falam traz veneno. Não há quem busque a Deus. Não há quem queira agradar a Deus. Todos nós, irmãos, estamos encerrados naquilo que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 3, judeus e gentios, pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja, novos, antigos, ricos, pobres, todos são exatamente aquilo que Romanos 3 nos ensina. Mas a partir dali, ele começa a explicar que há uma solução, tanto para judeus quanto para gentios. Ele nos expõe o caminho da salvação. No capítulo 5, ele nos explica a doutrina da justificação pela fé. E a partir do capítulo 6, ele começa a falar como nós devemos nos santificar depois da justificação. A doutrina que vem depois da justificação é a santificação. Mas aí Paulo se coloca ele mesmo como alguém que está em grande crise. Porque mesmo sendo justificado graciosamente pelo Senhor por meio da fé, mesmo tendo sido salvo e tendo certeza da sua salvação, não por meio das obras, como ele buscou um dia, mas pela graça do Senhor, mesmo com todas essas certezas, ele olha e diz, desventurado homem que sou. No capítulo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, este eu faço. É uma tensão enorme dentro do apóstolo. A alma dele se contorce. Ele está se identificando com a igreja. E depois dele chegar ao ápice dessa pressão interna, ele diz, graças a Deus, veja, verso 25, capítulo 7, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Graças a Deus que em Cristo Jesus me livrou do corpo do pecado. Mas eu sei ainda que eu luto contra o pecado. Que eu sou uma nova criatura. Mas lembrem daquela analogia, daquela
imagem que eu trouxe semana passada é como um novo homem que tivesse amarrado ao seu pé um cadáver, o velho homem, morto nos seus delitos e pecados. Então a gente caminha em santificação, mas caminha puxando um cadáver. É uma caminhada difícil, dura. Você não carrega somente o seu peso hoje, mas o peso de uma vida passada. O que é que vai aliviar essa caminhada? A certeza que Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar tudo aquilo que nós deveríamos cumprir. Então, mesmo nas nossas grandes tensões internas, há uma certeza: a lei foi cumprida em meu lugar. Mas eu ainda fico com temor do que vai acontecer lá no dia do juízo. Porque lendo a palavra de Deus fica claro que haverá um juízo. E quando ele chegar, o que será de mim? Aí ele diz, capítulo 8, verso 1, Portanto, ele está chegando à conclusão do que ele acaba de dizer. Mesmo em meio às tensões, mesmo em meio ao pecado que ainda surge vez por outra na minha vida, mesmo não conseguindo fazer o bem, mesmo sabendo que sou um homem miserável, por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora. Portanto e agora. O portanto é a consequência do que ele acabou de dizer. Por conta de Cristo, então eu não serei condenado. Agora, uma nova fase na minha vida. Eu já não sou mais aquele judeu tentando buscar cumprir a lei. Mas eu sou um cristão que, sabendo que não posso cumprir a lei sozinho para a minha salvação, mas tendo recebido o cumprimento da lei em Cristo, eu tenho uma esperança não só para essa vida, mas também para o dia do juízo. Não há condenação. Mas perceba, ele não diz, não há acusação. Não é isso que nos é prometido. Não há condenação. Ele não diz, não haverá cruz. Não, não há condenação. Ele não diz, não há culpa. Não, não há condenação. É totalmente diferente. Essa fala do apóstolo Paulo, ela nos remete a um dos ofícios de Cristo. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício no meu lugar. Mas há uma analogia na Escritura que é feita por João, na sua primeira carta, que nos ensina que este sacerdócio ele é comparado também à imagem do advogado. Filhinhos, não pequeis. Mas caso vocês pequem, fiquem tranquilos, porque há um advogado. Cristo Jesus, o nosso advogado. E por que evocar a figura do advogado? Porque nós estamos diante de um ambiente jurídico. Deus Pai é o juiz. Satanás é o acusador. E Jesus é o advogado da nossa defesa. Mas o trabalho de Satanás é um trabalho tão fácil, que ele não precisa, mesmo sendo o pai da mentira, inventar nenhuma mentira ao meu respeito para me condenar. Basta Satanás descrever quem eu sou. Eu estaria imediatamente condenado nesse julgamento. Só que do outro lado nós temos um bom advogado. Os bons advogados, eles têm um trabalho de acalmar o cliente. E um pacto que é feito entre os advogados e clientes é o seguinte: você precisa dizer toda a verdade. A mim você pode dizer toda a verdade. Do jeito que passar na sua cabeça, descreva o fato que aconteceu. O sujeito matou o outro. Matou por ódio, por um motivo fútil. Ele tem que descrever o que aconteceu. Porque aí o advogado, e eu estou me referindo aqui, né, nós estamos falando aqui de um ambiente jurídico humano. O advogado ele vai montar a defesa a partir dos pontos daquela verdade e vai evidenciar os pontos que te ajudam.
e vai diminuir aquilo que te complica. Esse é o trabalho do advogado. Observar a circunstância, o contexto, como aconteceu, movido pelo que você estava, qual foi o sentimento que o moveu a matar aquela pessoa ou não, tentando evidenciar aquilo que há de bom e diminuindo aquilo que há de ruim. E o bom advogado chega para o seu cliente e diz: fica tranquilo, não haverá condenação. Não há condenação. Eu garanto que aqui, com esta defesa que eu vou fazer, você não vai ser condenado. Mas ele não está dizendo você não é culpado, necessariamente. Mas você não vai ser condenado. O trabalho do advogado não é retirar a culpa deste advogado humano, mas é te livrar do juízo. Os advogados verdadeiros, ele não diz que a pessoa não tem culpa, ele está dizendo que por A mais B existe um motivo pelo qual ele fez o que fez. E aí vai procurar uma brecha na lei que encaixe aquilo ali. Mas não é assim o nosso advogado. Ele não encontra brecha na lei. Ele não vai conseguir um subterfúgio para, diante de um caso factível, de que aquela pessoa realmente merece o juízo, que deve ser condenada. Ele não vai arrumar uma narrativa para descondená-lo ou para absolvê-lo. Muito pelo contrário. Este advogado, reconhecendo a culpa do seu cliente, reconhecendo a maldade do seu cliente, ele diz: mesmo sendo culpado, mesmo sendo digno de juízo, eu paguei a dívida no lugar dele. É por isso que nós temos a certeza que neste advogado, nós não seremos, com este advogado, nós não seremos condenados. Não é porque ele é bom de lábia, não é porque ele encontra brecha na lei, não é porque ele é amigo do juiz, porque este juiz não se corrompe, este advogado não mente. É porque ele pagou a dívida no nosso lugar. Portanto, não há condenação para os que têm Jesus Cristo como seu advogado. Esta é a conclusão que consola a igreja. Porque a cruz vai continuar, irmãos. As pressões internas, amanhã vocês vão perceber que os problemas continuam. Amanhã vocês vão perceber que as lutas da alma continuam. O sofrimento, a aflição, a tristeza continuam. Mas não há condenação. É isto que importa. No último dia, quando você for se encontrar com o Senhor e tiver de prestar contas, as tuas contas estarão pagas. O escrito de dívida foi rasgado e jogado fora, porque Cristo pagou a nossa conta. Existe alguma coisa que console mais a igreja do que isso? A nossa época tem se multiplicado também um falso consolo. Por um lado, um peso excessivo de alguns pastores que pregam lei sem evangelho, e por outro, outros que pregam falso consolo. A igreja está abatida, então eu vou lá consolar. E eles consolam a igreja dizendo: vai dar tudo certo. Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Deus vai te dar isto, Deus vai te fazer mudar aqui, Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um emprego. Isto não é consolo, irmãos. Estas coisas passageiras que são boas em si, elas podem nos dar pequenos momentos de alegria. Mas você compra um carro novo, você tem ali um mês de alegria, depois você nem se lembra do carro novo. Para você é mais uma coisa que você usa ali no dia a dia. Compra uma roupa nova, menos tempo ainda. Compra uma casa nova, é muito bom ter uma casa nova, mas isto não satisfaz, isso não consola um coração aflito. Agora, quando eu lhe digo, você não será condenado por Deus por conta de Cristo, isto de fato consola a igreja.
Agora, este consolo não é para todos. Observe, o texto diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não é para todos. Nem todos serão consolados com esta palavra. Na verdade, esta palavra está condenando muitos, muitos mais do que está salvando. Porque todos os que não estão em Cristo Jesus, todos os que não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, estes estão condenados por esta palavra. Então você entende que é um consolo duplo, é um consolo para mim, é um consolo porque é um privilégio. A palavra privilégio é lei para poucos. Aqui existe uma lei para poucos. Nem todos podem ser consolados por Romanos 8, verso 1. Mas você pode. Porque você está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aí pode vir a interrogação, a dúvida. O que é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor? Como é que eu sei se eu estou ou não? Eu sei que eu estou na igreja. Eu sei que eu sou membro da igreja. Eu sei que eu fui batizado. Eu sei que eu participo da ceia. Mas o que é estar em Cristo Jesus? Será que há como perceber isso? Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo nos dá uma pista de como nós podemos perceber se nós estamos ou não em Cristo Jesus, para ter a certeza de que este consolo é nosso. Eu preciso andar no Espírito. A expressão andar é costumeira nas segundas partes das epístolas do apóstolo Paulo. Na primeira parte ele sempre está evidenciando ali a doutrina, na segunda parte ele sempre começa a evidenciar a prática da doutrina. Então, a doutrina é justificação. Qual é a prática da doutrina da justificação? Santificação. Qual é o verbo que o apóstolo Paulo começa a utilizar? Andar. Então não é um ato que mostra, um ato isolado que me mostra, por conta disso eu estou em Cristo Jesus. Eu participo da ceia, então eu estou em Cristo Jesus. Eu sou membro da igreja, então eu estou em Cristo Jesus. Não, mas é como eu ando. É a vida dos crentes. Irmãos, se a nossa fé, se a nossa esperança de não sermos condenados residisse num ato, em atos isolados, nós estávamos perdidos. Imagine você, que loucura seria. Para muitos é assim. Aqueles que creem, por exemplo, que você pode perder a salvação. O sujeito teve um dia tranquilo, onde ele pôde exercitar sua piedade no trabalho, ele tratou bem os seus colegas, ele chegou em casa, deu um beijo na esposa, jantou, fez culto doméstico, tudo como manda o figurino. Mas aí, no finalzinho do dia, se aborreceu com a esposa, foi grosseiro com ela de uma maneira que não devia, de maneira injusta, maltratou os seus filhos. E aí, na hora que ele vai dormir, ele pensa: e agora? Perdi a salvação. Por quê? Porque este ato isolado, ele corroborou para apagar todo o meu dia. Mas outros vão fazer a conta. Não, mas talvez o dia foi mais tempo. Eu acertei mais do que eu errei. Então, se eu acertei mais do que eu errei, então no final da conta ainda estou positivo. Isto é uma loucura, irmãos. Esta não é a evidência correta, é como nós andamos. É como nós andamos. Quando a gente olha para a vida, né, de grandes homens, santos homens de Deus ao longo da história, especialmente do período bíblico, o que é evidenciado, por exemplo, na história de Davi? Como é que Davi é conhecido? Como adúltero e assassino? Ou como um homem segundo o coração de Deus? A Bíblia nos ensina a nós termos Davi como um homem segundo o coração de Deus, não como adúltero e assassino. Mas ele também foi adúltero e assassino. Ele também cometeu um adultério e um assassinato. Mas eu não devo evidenciar este ponto da história de Davi, mas todo o andar de Davi
demonstrava que ele era um homem segundo o coração de Deus. Cristo é chamado filho de Davi. É assim que eu devo guardar no meu coração a imagem de Davi, como um homem, um grande rei, um homem santo. Mas eu me lembro que pontualmente ele pecou. Moisés, grande profeta, grande líder de Israel, um homem de profunda paciência e piedade, que guiou o povo de Deus no deserto por 40 anos, que chegou ali às portas de Canaã, mas por que ele não entrou? Porque Deus disse que Moisés, nas mãos de Moisés, havia pecado. Ele se enfureceu com o povo. Você pode pensar assim, Moisés tinha até um motivo justo para se enfurecer, para ser impaciente em algum momento. E ao invés de falar para a pedra, ele feriu a pedra pelo coração duro que Israel tinha. Mas este ponto fez com que Moisés não entrasse na terra de Canaã. Mas como eu devo guardar a história de Moisés? Como um homem impaciente? Não. A Bíblia diz, foi o homem mais manso que já passou em toda a história depois de Cristo. Um homem manso, um homem sereno, um homem pacífico, sábio. Mas um dia ele perdeu a paciência. Então, para que não fique duro demais esse serviço de buscar as evidências do nosso caminhar no Espírito, irmãos, não sejamos farisaicos, não sejamos impacientes uns com os outros. Nós pecamos, nós erramos, mas o que a gente precisa ver é o andar, é o dia a dia. E isto não para fazer a conta se eu sou salvo ou não. Por meio deste andar, eu tenho certeza que eu estou me salvando. Não, mas é a evidência da salvação. O caminhar do cristão é diferente. Não é um ato isolado. E aqui eu falo para os filhos. Olhem para os seus pais. E não fiquem se apegando ao erro pontual dos seus pais. Filho é mestre em fazer isso, né? O pai e a mãe acertam 90% do tempo. Quando eles erram em um momento, pronto. Ali o filho com coração maldoso evidencia o erro do pai e da mãe. Em detrimento de todos os seus acertos. Não façam isso. Mas olhem para os seus pais como pessoas que estão se esforçando para dar o melhor para vocês. O marido deve olhar para a mulher e fazer o mesmo. A esposa deve olhar para o seu marido e fazer o mesmo. Os crentes na igreja, os irmãos da igreja devem ter paciência uns com os outros. É o nosso caminhar. Alguém te fez mal pontualmente, tenha paciência com essa pessoa. Perdoe. Porque se no caminhar alguém vive se desviando, aí nós precisamos buscar o governo da igreja, como vimos aqui no momento de confissão, da confissão de fé. É o governo que precisa ser acionado, porque este desvio constante, sistemático, frequente, ele é digno de exortação. Mas os casos isolados, não. Eles não precisam ser evidências ou sintomas de que eu não estou em Cristo. Dito isso, ele começa a explicar os porquês. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Os irmãos lembram que esta lei, né, a lei do Espírito e a lei do pecado, foi explicado no capítulo anterior, capítulo 7, do verso 1 a 6, por meio de uma analogia. O apóstolo Paulo propôs essa analogia a partir de um casamento. Nós nascemos casados com o pecado. Nós nascemos casados em Adão. Então, neste casamento, nós estávamos submissos à lei
mas sem graça. Quando é que uma mulher ela pode seguir sua vida? É quando o marido morre. A lei do casamento diz isso. Quando o marido morre, ela se separa daquele primeiro marido e ela pode se unir a um novo marido. E foi isso que aconteceu conosco. Nós morremos para o nosso primeiro marido, para Adão, o Adão que vivia em nós, e agora estamos casados com Cristo. Esta é a lei do pecado e a lei de vida. Aí ele diz, voltando para o capítulo 8, verso 2, porque a lei do Espírito, ou seja, este segundo casamento, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu me desfiz daquele velho casamento quando me casei com Cristo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque o que era impossível à lei. Depois ele fala que a lei estava enferma. Ora, a lei, ela estava deformada? Não. A palavra aqui mais exata seria, a lei não é nem estava enferma, estava fraca. Mas a fraqueza da lei, ela se deu não por ela em si, mas por conta do uso. Quando o homem pecou, veja, antes do pecado, a lei foi dada e o homem nascido reto, como diz Eclesiastes 7:29, ele tinha capacidade de seguir a lei de Deus. Era simples. Você vai viver no meu jardim e não vai comer do fruto proibido. Só isso. Esta era a lei. Cumpra a lei e viva. Quando o homem descumpriu a lei, o que aconteceu em seguida é que esta lei se voltou contra ele. Porque a lei agora só aponta o pecado do homem. Então, ela não trazia aquilo que o homem precisava. Esta é a enfermidade da lei. Esta é a fraqueza da lei. Porque ela só aponta o teu pecado. Imagine só se durante o culto nós tivéssemos sempre o costume que temos aqui de ler no Antigo Testamento, seja em Deuteronômio 5, o Êxodo 20, o resumo da lei dos 10 mandamentos, e no final fosse apontado ali o pecado e não tivesse o que vem em seguida, a oração de confissão e a certeza de perdão. Nós estaríamos perdidos. Porque a lei é fraca para isso. A lei é enferma para isso. Ela não tem o objetivo de salvar. Ela só tem o objetivo de ensinar o caminho e, por conta do nosso pecado, nos condenar. Como é que alguém busca na lei salvação? É impossível. É impossível, irmãos. Eu duvido que alguém no nosso meio diria em alto e bom som que está buscando salvação pela lei. Porque vocês já aprenderam o discurso. Vocês já sabem o que tem que dizer. Mas a questão não é saber o que tem que dizer. É pensar e agir da forma condizente com o que você diz. Quer dizer, eu me separei do meu velho Adão, agora eu vivo em Cristo. E eu sei que a lei, ela está enferma, ela não pode me ajudar à salvação. Mas todo dia eu vivo como se eu buscasse a salvação pela lei, não vai te garantir nada. Percebe? Toda vez que você faz algo bom e fica pensando assim no seu coração, tá vendo aí? Que grande crente que eu sou. Olhem para mim. Que grande cristão que eu sou. Olha o que eu fiz aqui. No fundo, nós estamos tentando garantir a nossa salvação pela obra da lei. Mas entenda, meu filho, não adianta. E por que não adianta? Porque a lei não foi feita para isso. Você pode decorar os 10 mandamentos de cós salteado e começar agora a dizer, eu não vou quebrar mais nenhum mandamento. Você já acabou de quebrar, você é mentiroso. Todos quebraram a lei. Foi o início da carta. Não adianta tentar.
O problema é que a gente continua tentando. A lei está enferma, ela é fraca, ela é inútil para aqueles que desejam se salvar por meio dela. É como você tentar usar um objeto para uma finalidade que ele não foi feito. Uma cadeira é muito boa para se sentar, mas ela não é um instrumento bom para você que quer sair daqui para João Pessoa. Eu vou para João Pessoa nesta cadeira. Não funciona. Não tem esta utilidade, tem outra utilidade. O melhor carro que existir, o carro mais luxuoso que existir, não serve para você dormir nele. Não serve para você morar nele. É bom, é confortável, é para aquele uso para o qual ele foi fabricado. Mas não serve para outra coisa. Você pode até tentar dormir um dia, no segundo você não aguenta mais. Não serve para isso. Então o apóstolo Paulo diz, porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então como foi que Deus resolveu? Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado. Ele não está dizendo que Jesus Cristo veio em pecado. Mas ele está dizendo que ele veio como homem. A semelhança do pecado é em figura humana. Ele veio em figura humana. É só lembrar do que Paulo diz, Filipenses capítulo 2. Por favor, abra comigo. Filipenses 2, capítulo 2, verso 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É isso que Paulo está dizendo. A forma de Deus não é que Deus tenha forma, mas tendo a natureza de Deus. Sendo ele Deus, não era Deus por usurpação. Percebe? Ele não tomou a forma de Deus por usurpação. Ele é Deus. Mas por conta do meu pecado, ele se fez homem. E esse é o relato do estágio de humilhação de Cristo. Capítulo 5, até o verso 8, verso 9. Depois vem o estado de exaltação até o verso 11. No estado de humilhação, o que é evidenciado? Sendo Deus glorioso, todo-poderoso, ele se fez homem. Aí o apóstolo Paulo, voltando lá para Romanos 8, diz: enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. A carne do pecado é em semelhança de homem. Para que em semelhança de homem? Para que quando eu, nas minhas aflições do capítulo 7, nas pressões que nós passamos todos os dias da nossa vida, vamos até o Senhor em oração, haja um intercessor que é homem. Haja um intercessor que sabe o que é que um homem passa. Então ele precisava ser homem para cumprir a lei, porque um homem descumpriu a lei, o nosso primeiro pai, o nosso segundo Adão, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo já explicou isso, o segundo Adão veio e como homem cumpriu a lei. E aí como homem, toda vez que eu oro, eu tenho alguém que é homem como eu, intercedendo por mim, explicando, fazendo Deus Pai ouvir a intercessão de um homem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não é só condenação que nós temos vários outros benefícios decorrentes da obra de Cristo. Não é só que eu não vou ser condenado no último dia. É que eu vivo essa vida não mais na lei do pecado, mas na lei da vida. Então, por que nós guardamos a lei? Nós guardamos a lei para a vida. Jesus ensina isso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 12. Ele vai passando com os seus discípulos por um lugar, né, uma plantação, e ele
e ali se depara com os discípulos já pesados, cansados, com fome, no dia de sábado, no dia do Senhor, do Antigo Testamento ainda. Lembre-se que a virada do Antigo para o Novo Testamento se dá na morte e ressurreição de Cristo. Ali ainda é considerada nas práticas do Antigo Testamento. Então, por isso que eles estão guardando o sábado ainda. E passando por ali, os seus discípulos eles tomam algumas espigas e comem. E os fariseus ficam sabendo e dizem: como é que você deixa, como é que você permite que os teus discípulos façam isso no dia do Senhor? Mas vocês não entenderam. Primeiro, eu sou Senhor do sábado. Sou eu que digo como se deve guardar o sábado. E segundo, vocês não se lembram do que fez Davi quando comeu os pães da proposição que não era lícito comer, porque teve fome? Vocês acham que a lei é para quê? A lei é para a vida. A lei não foi dada para que o homem viva escravo dela. A lei foi dada para o benefício do homem. Então, esta nova criatura que nos é colocada por conta da obra de Cristo, nos faz enxergar a lei desta forma. Já não é mais a lei do pecado, um peso sobre mim. Não. A lei é uma lei de vida. É para o meu bem. Porque eu devo ter uma só mulher? Porque Deus mandou e porque é bom para mim. É bom para a família. É bom para os meus filhos. É bom para a minha relação com a esposa. É bom para a sociedade. Por que eu não devo mentir? Porque mentir é algo terrível, destrói toda a ordem das coisas. E assim por diante, todos os mandamentos são bons para mim. É claro que quebrar um mandamento desonra a Deus. Mas obedecer é bom para mim. Esta é uma lei de vida. Se eu não tentar utilizá-la para aquilo que ela não serve, que é a salvação, mas tendo a salvação, não sendo mais condenado por Deus, eu a utilizo como um princípio de vida, eu vivo bem. E é assim que os crentes devem andar. Por isso ele conclui dizendo, verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Deus deu o seu Filho, que cumpriu a lei no nosso lugar, para que a justiça se cumprisse em nós. Veja, ele fecha o elo com o verso 1. Vocês não vão ser condenados porque o juiz é corrupto, negligente, amigo do teu advogado. Não é porque o advogado é bom e criou uma boa defesa. Não. É porque se cumpriu a lei. Nós devemos ter isso muito claro na nossa mente. Não foi um tapinha nas costas que resolveu nossa situação. Não foi um arrumadinho no STF. O advogado que é amigo do promotor, que é amigo do juiz, foi lá, todo mundo conversou e eles saíram e está tudo resolvido. Foi porque Deus Pai enviou seu Filho. O juiz mandou seu Filho para que o Filho cumprisse a lei no nosso lugar. A justiça do Pai fosse satisfeita na morte do Filho. E eu não tenho mais condenação. Eu tenho culpa. Eu tenho cruz. Eu tenho acusações, muitas acusações contra mim. Mas eu não tenho condenação. Vocês percebem que coisa maravilhosa? Quando alguém vem falar mal de nós, muito pior nós já sabemos de nós mesmos e muito mais sabe Deus sobre nós. Já pensou nisso? A pior das piores acusações que fizerem contra ti não é nada perto do que Deus sabe sobre você. Mas mesmo assim Ele não vai te condenar. Culpa, você se sente culpado? Você é culpado de verdade. Você merece se sentir culpado. Só que
Deus é tão misericordioso em Cristo Jesus que a obra dele levou a culpa. Existia no sistema sacrificial um sacrifício para a culpa. E o sistema sacrificial apontava para Cristo. Cristo carregou sobre si não somente a nossa condenação, mas a nossa culpa. Quando você lembra do que já fez ao longo da vida, se sente muitas vezes envergonhado, envergonhada, sinta-se. Porque o pecado é vergonhoso, mas lembre-se, não há condenação. A nós cabe o corar de vergonha, mas não há condenação. Que coisa maravilhosa, irmãos. A culpa, a cruz, a tensão do nosso espírito, a acusação, mas não há condenação. Isso não por um arrumadinho judicial, mas porque o nosso advogado pagou o preço da dívida. Quando um amigo teu estiver sofrendo, triste, você pode dizer muitas palavras para ele. Vai dar tudo certo. Deus vai te tirar dessa situação. Palavras até boas. Mas não se esqueça de Romanos 8, 1 a 4. Quando alguém estiver deprimido, se achando nada, diga, de fato, você não é. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Não há condenação para você. Quando os teus pensamentos vierem trazendo memórias do passado e coisas terríveis que você já fez, mas você já se arrependeu e as deixou, lembre de Romanos 8, 1 a 4. Não há condenação. E ainda que todos nos condenem, ainda que todos nos acusem, ainda que todos falem mal de mim, eu não preciso me preocupar. Sabe por quê? Porque quem poderia não somente me matar, mas lançar o meu corpo e minha alma no inferno, não vai me condenar. Acabou. Se você vive mediante esta verdade, meu irmão, se você vive fundamentado nesta realidade que nós acabamos de ouvir aqui, você será um homem, uma mulher corajoso e corajosa, forte. Diante de acusações, de falsas acusações, você vai permanecer firme. Diante das intempéries da vida, você vai permanecer firme. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Ninguém pode falar mais mal de você do que o próprio Deus. Só que ele disse, não há condenação. Os crentes deveriam ser os mais resolutos de todos os homens. Mas muitas vezes são os mais frágeis. Qualquer coisinha que fala da gente, a gente já fica, meu Deus, está falando de mim. Pode falar. Quem tem boca fala o que quer, mas uma coisa eu sei, não há condenação. O problema é que a gente inverte a ordem, as prioridades, a gente bota tudo de cabeça para baixo. A gente quer ser amiguinho dos homens, a gente quer ser bem visto por todo mundo, a gente quer se explicar para cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, para que ninguém ache que a gente é malzinho, né? A gente precisa ser limpinho para todo mundo. Não precisa. Nós precisamos buscar todos os dias sermos santos diante de Deus, que sabe tudo sobre nós. Mas não para buscar a salvação dele, porque não há condenação. E se tivermos de agradar alguém nesse mundo, que sejam as pessoas que realmente nos interessam. Tua esposa gosta de você, teu marido gosta de você, teus filhos gostam de você. É gente demais. Se 4, 5 pessoas já gostam de você e falam bem de você, é muita gente, você não merece nem isso. Agora,
Quem não gosta, paciência. O que importa é que não há condenação. Podem haver acusações, verdadeiras e falsas. Virão as lutas, os dissabores, não importa. O que importa é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus nos ajude a andarmos assim e nos preocuparmos apenas com a opinião de Deus. E ele disse: não há condenação. Amém. Oremos.